Olá, turma! Iniciando mais uma aula de língua portuguesa com o nosso terceiro bimestre. O conteúdo agora para esse terceiro bimestre, ele vai ter início com literatura de cordel, tá? Então, o primeiro passo aqui é visualizar esta parte da aula e depois pegar a folhinha que foi entregue na escola com as orientações dos exercícios e das atividades e resolvê-las, tá? Então, vamos por parte. Como a gente vai começar a trabalhar a literatura de cordel, eu preciso passar para vocês o que é essa literatura de cordel, certo? Então, aqui tem um exemplo de ilustrações, tá? Essas ilustrações, elas são consideradas de cordel justamente porque possuem características de textos diferentes que nós estudamos até agora, que vocês não vão encontrar, tá? Analisem primeiro que eles são preto e branco, parecem caricaturas, né? Todo o texto literário chamado de literatura de cordel, que é feito em verso, eles vão possuir essas imagens aqui, que vai ter um nome que eu já mostro para vocês. Isso aqui é só para ilustrar, para vocês saberem do que a professora vai começar a explicar esse conteúdo, tá? Saber qual é o assunto. Então, aqui é um exemplo desses livros, né, de literatura de cordel já prontos, tá? Então, aqui, observem que são livros e esses livros estão dependurados através de prendedores, como se fosse um varal de literatura. E aquelas imagens que eu mostrei para vocês no slide anterior, geralmente elas vão ser encontradas na capa desses livros, tá? Então, toda a imagem geralmente vai ser preto e branco, tá? Essa imagem tem um nome diferente, é xilogravura, que eu vou continuar mostrando para vocês. Então, o primeiro e esse segundo slide é só para ilustrar, para mostrar para vocês sobre o assunto. Então, a literatura de cordel, o que que é? Primeiro, essa palavra literatura, né? Todo texto que a gente vai estudar, que nós vamos fazer leitura, seja ele na escola, seja ele realizado em casa, qualquer texto é um texto que nós chamamos de literário. Existem textos que não são, como por exemplo uma receita de um bolo, né? A bula de um remédio, mas grande parte dos textos escrito em prosa, escrito em verso, são considerados de literário, que, claro, vai estar ali trabalhando com a palavra, com escrituras que vão fazer com que nós pensemos em relação ao assunto, né? Então, a literatura de cordel em si, ela é uma dessas manifestações mais ricas da nossa cultura brasileira. Ela é bastante popular nas regiões do norte e do nordeste do país, especialmente nos estados do Pará, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba e Ceará. Então, o texto, literatura de cordel, ela vai estar bem presente em relação à cultura nordestina. Eu não sei se vocês recordam, mas há aquele filme também chamado de O Alto da Compadecida. Existem vários tipos de textos, de leituras, né, de releituras, até mesmo a presença no próprio filme, da cultura, da fala, do vestimento, né, do sofrimento do homem nordestino. Então, como o papel lá era muito pobre, né, assim, eles tinham bastante dificuldade, por isso que eles utilizavam o cordel, que são textos pequenos, geralmente apresentados de 4 em 4 folhas, né? E essas são acompanhados dessas imagens justamente porque elas, por não ter tanta tinta, eles gravavam essas imagens, tá? Então, a literatura de cordel, o primeiro passo é pensar que ela é da cultura brasileira, tá? E surgiu e tem grande manifestação nas regiões do norte e do nordeste do nosso país. E aqui, mais uma vez, tem um exemplo aqui para vocês visualizarem. Até porque a literatura de cordel,
ela vai trabalhar com várias temáticas, tá? Então, o tema vai ser casamento, vai ser política, vai ser origens, vai ser sobre as marcas de cultura, de canção de lá da época, né? Enfim. Quais as origens da literatura de cordel? Então, esse tipo de literatura que a gente conhece teve origem onde? No continente europeu, né? Introduzido lá em Portugal por volta do século XVIII. Já no Brasil, essa literatura ela ganhou um espaço a partir do século XIX, né? Adquirindo mais força e mais popularidade na década de 30, 1930 até 1960, que foi marcada por grandes elementos da nossa cultura. Essa época, 1930 até 1960, na literatura, vocês vão perceber quando vocês estiverem um pouco mais estudando um pouco mais sobre a literatura, vocês vão perceber que vai fazer parte da nossa cultura a denúncia, a crítica social em relação ao homem nordestino, ao sofrimento dele, à seca, à destruição causada pela seca, pela falta de recurso deles. Então, é claro que eles queriam transmitir, manifestar todas as suas angústias, as suas inquietações em livros, em filmes. Tem um filme também chamado, como que é o nome do filme? Da Baleia e do Fabiano, Vidas Secas, né? Tem um texto também chamado Morte Divina Severina. Então, são textos e livros e filmes que possuem características marcantes desta época, ok? E a literatura de cordel, claro, não vai ficar para trás disso, tá? Quais são as principais características dessa literatura? Primeiro, busca informar os leitores usando os seus recursos divertidos e, é claro, fortemente da oralidade. Tá? Então, quando você pegar um texto escrito em cordel, vocês vão perceber que tem falta de pontuação, falta de acentuação, tem marcas da oralidade. A gente vê um texto escrito pra, você. Então, é uma marca da oralidade. Essa é a primeira característica de um texto de cordel. Não quer dizer que isso esteja errado, tá? Porque é marca de uma determinada cultura, tá? Como se trata de uma tradição literária de cunho regional, a região norte e nordeste do país, essa literatura ela é convencional. Então, significa que ela é impressa em livros, tá? De modo geral, essa literatura é apresentada em formatos de pequenos livros, com a capa dele geralmente apresentando aquele tipo de desenho que eu mostrei para vocês. E esse desenho tem o nome, xilogravura, xilografia, que é a capa, como que ela é produzida. E, detalhe, esses textos, eles ficam à mostra para as pessoas comprarem, né? Dependurados, com um barbante e um segurado com um prendedor. Por isso que chama cordel, cordel de cordão, literatura, tá? Esse tipo de gênero literário, ele é elaborado a partir da linguagem popular, tá? Vocês vão ver palavras escritas como se estivesse falando mesmo, tá? Os temas desses textos geralmente são do cotidiano, para falar de um amor, para falar de falta de água, de sofrimento, para falar de uma crítica social da política. E ele não é escrito em texto corrido, ele é elaborado em forma de verso. Lembrando, o que é verso, né? Que a gente já tem estudado. O verso é cada linha de um texto. Esse poema escrito na literatura de cordel, geralmente eles vão ter rimas, eles vão ter sons, eles vão ter ritmo, tá? O conteúdo e a linguagem é variada e a linguagem é, claro, popular, mas eles têm escrito através de divisão de estrofes, tá? O que tem de presente de características nesses tipos de texto escrito? Primeiro, o humor, tá? Sarcasmo para poder criticar,
tira sarro, uma ironia, né? A linguagem, claro, ela vai ser informal, como você já sabe, linguagem informal é a linguagem do cotidiano, que foge da norma culta da língua portuguesa. Ela tem marca muito forte da oralidade, tem rima, tem métrica, que vocês vão aprender, tem diversos temas políticos, principalmente religiosos, tá? Do folclore nosso do Brasil, mas com ênfase lá do norte e nordeste do Brasil, tá? Vai também ter temas históricos, temas sociais e dentre outros. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de um relacionamento, né? Foi parte de uma novela da televisão. Aqui, vou abaixar um pouquinho para vocês lá. Ó, aqui tem o Lampião e a Maria Bonita, certo? Reparem como é feito esse desenho, tá? Prosseguindo. Aqui tem um modelinho para vocês de um cordel escrito, tá? O nome dele chama Ave Maria da Eleição. O autor dele chama Leandro Gomes de Barros. Presta atenção. No dia da eleição, o povo todo corria, gritava a oposição Ave Maria. Via-se grupos de gente vendendo votos nas praças, e a arna dos governos, que é a urna do governo, né? Cheia de graça. Uns a outros perguntavam: o senhor vota conosco? Um chaleira respondia: este é convosco. Eu via 2 panelas, com miúdo de 10 bois. Cumprimentei-a dizendo: bendita sois. Os eleitores, com medo das espadas dos alferes, chegavam a se esconderem entre as mulheres. Os candidatos chegavam com um ameaço bruto, pois um voto para eles e benditos frutos. O mesário do governo pegava uma urna contente e dizia: eu me gloreio do teu ventre. A oposição gritava: de nós não ganha ninguém. Respondia as do governo: amém. Então, reparem que aqui é uma crítica, né? Tá falando da Ave Maria da eleição. É como se fosse o quê? Como se fosse uma reza, né? Como se fosse algo relatado no dia de eleição. Que o povo corria, gritava, que tinha manifestações nas praças. E aí você consegue visualizar que toda estrofe possui rima. Ó. Aqui, geralmente, no cordel, a gente verifica desta forma, ó. 1, 2, 3, 4. Aí tem um espaço. 1, 2, 3, 4. Aí tem mais outro espaço. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, mais 4, mais 4. Então, vocês percebam que todo o texto de literatura de cordel é acompanhado ele é escrito em versos e ele geralmente ele é pequeno, porque ele vai ser escrito em verso, só que cada bloquinho desse, cada estrofe dessa, ela não passa de 4 linhas. Por isso que a gente chama de estrofe quadra de 4, ok? Então, são 4 versos. E até não tem quantidade de quantas estrofes, tá? Começa, no mínimo, com 4. Depois vai mais 4, mais 4, mais 4. Sempre a partir de 4, tá? Porque a gente chama isso de quadra. Sempre com rima, sempre com métrica, tá? Sempre com ritmo. E esse texto, geralmente, como está falando de eleição, vai vir acompanhado de uma xilogravura, que é aquele desenho, e essa xilogravura vai ter algo relacionado ao tema do assunto, aqui no caso, um dia de eleição, tá? Como que é feita essa xilogravura? Como antigamente era bem difícil, não tinha material suficiente para as pessoas produzirem seus materiais, eles talhavam em árvores, pegavam um tronco, pegava lá a talhadeira e talhava a imagem nesse tronco. Feito isso, pegava a tinta, passava em cima do tronco,
né? Que estava ali com um desenho vazado, como se fosse um molde. Depois pegava a folha e colocava em cima. E saía a outra parte do desenho ali. Por isso que chama xilogravura, que é um tipo de gravura, um tipo de desenho que ia para o lixo, né? Mas ele acabou reinventando com o pouco material que tinha ali e o transformou. E todo o cordel é acompanhado desse desenho chamado de xilogravura, ok? Aí vocês têm também, que vocês receberam lá na escola, um texto que vai explicar sobre a literatura de cordel, que eu expliquei para vocês que também é chamado de folhetos de cordel, justamente porque fica dependurado, amarrado ali, preso com o prendedor, né? Olha aqui que vai falar sobre as páginas. Geralmente são múltiplas de 4, de 8, 16, 32, 48 a 64 páginas, no máximo. Mas geralmente eles são textos curtos, tá? O Nordeste brasileiro, que é um dos mais ricos, que mais produz esse tipo de literatura. Outra coisa interessante de vocês anotarem aí no caderninho de vocês, que essa xilogravura, que ela é um tipo de gravação no relevo, vai produzir e reproduzir uma imagem que a gente chama de gravado no papel, ou em algum suporte adequado, né? E vai utilizar essa ferramenta de talhadeira para arranhar essa madeira. Feito isso, né, recebe tinta e a partir da tinta vai brotar ali os desenhos de uma fina camada, tá? Então, essa xilogravura, ela é uma técnica barata, por isso que foi e é utilizada nas ilustrações das capas desses folhetos de cordel, para mostrar a simplicidade, para mostrar como que esses gravadores nordestinos fabricavam com as suas próprias ferramentas esse tipo de imagem, tá? E vocês, claro, a parte que está aqui de amarelo é a que vocês vão ter que fazer no caderno, tá? Assim que vocês terminarem de assistir essa aula, vocês vão anotar o que vocês entenderam desse texto. Se quiserem pegar informações sobre a aula, fique à vontade. Aqui tem um texto de cordel, tá? Esse texto de cordel, ele chama Em Versos Singelos. Aqui, para não desconfigurar, eu coloquei tudo junto, mas é de 4 em 4, 4 linhas, tá? Também. Depois que vocês terminaram de ler esse cordel, vocês vão reparar se tem rima, se tem ritmo, se tem estrofe, se tem verso, quem que escreveu esse cordel, e vocês vão responder essas questões no caderno, tá? Aqui, ó, vocês vão observar essa imagem, estão vendo que eles estão cantando, dançando, tocando os instrumentos? Vocês vão observar essa imagem e as outras aqui também. Todas elas são xilogravuras, tá? E aí vocês vão observar as técnicas utilizadas, o jeito do desenho, tá vendo? E depois que você observar, você vai copiar no seu caderno o que você entendeu dessa xilogravura. Ó, aqui tem mais um exemplo, tá? E para finalizar a nossa aula, vocês vão ter como parte prática, porque essa aula vai ser dividida em duas. A parte teórica, vocês vão fazer leitura, vão assistir essa videoaula e vão anotar no caderno que vocês compreenderam, que eu acabei de mostrar aí. A segunda parte, que é a parte da prática, vocês vão fazer uma imagem, vocês vão fazer uma xilogravura. O que você vai precisar? De uma forma de isopor, daquelas forminhas que a gente vai ao mercado e compra lá, que tem mortadela, que tem presunto, que tem mussarela, né? Vocês que tem algumas frutas. Então, vocês vão pegar uma daquelas forminhas brancas de isopor e depois vocês vão pensar na imagem que vocês querem e vão pensar no texto que vocês vão escrever. Então, vocês vão produzir um cordel. Esse cordel, ele tem que ter no mínimo 2 estrofes, no mínimo 8 linhas, porque cada estrofe possui 4 linhas, certo? E vocês vão fazer um desenho que
é relacionado ao texto que você escreveu. Se por acaso você quer falar sobre um cachorro, você vai desenhar um cachorro, vai tentar desenhar um cachorro e vai colocar na capa do seu livro. Mas não é um simples desenho. Como que você vai fazer? Você vai pegar essa forminha branca, você vai desenhar o cachorro, vai pegar um lápis e vai afundar na imagem, vai ficar meio furadinho, né? Vai ficar bem como se fosse em alto relevo, furadinha ali a imagem do animalzinho que você quer, por exemplo. Depois você vai pegar uma tinta guache preta ou azul, mas de preferência preta. Você vai passar em cima desse desenho que você quer. E é claro, como ele vai estar furadinho, vai ficar só a bordinha ali do desenho. Você vai pegar uma folha, vai colocar em cima e vai tirar. Vai ficar aqui nessa folha a parte do seu desenho, tá? Essa parte você vai fazer a capa do seu livro, tá? Então você vai ter um livro feito em capa e o seu texto escrito de cordel. Essa é a nossa primeira aula, tá? E vou mostrar para vocês depois, vou colocar aqui embaixo do link da descrição do vídeo, alguns exemplos de como produzir uma xilogravura artesanal, que é essa que eu estou pedindo para vocês, e como vocês vão escrever esse cordel. O tema é variado, vocês é que vão selecionar, vocês é que vão decidir sobre o que vocês vão escrever e fazer o desenho, tá? Lembrando que o desenho tem que ser desta forma, não é certinho, né? Ó, estão vendo? Ó, não tem muitos detalhes, até porque você vai gravar isso, você vai arranhar a imagem na folha do isopor e não é tudo que vai sair, então você vai fazer um desenho bem simples, tá? Vai caprichar, porque é que nem eu tô falando aqui embaixo, ó. Essa atividade dessa produção, ela vai variar de 0 a 10. Então, ela é uma avaliação. Então, o que vocês vão ter que fazer? Resumindo, primeiro, assistir essa aula. Terminou de assistir, vai anotar o que entendeu. Depois, vocês vão pegar esse texto que foi entregue na escola, certo? E vocês vão anotar o que você entendeu deste cordel, respondendo essas questões. E vai anotar o que vocês entendem por xilogravura. O que isso significa, o que é, qual é a técnica, quais são as características, tá? Eu já tinha me esquecido, já estava me esquecendo. Um dos autores mais conhecidos da literatura de cordel tem um nome assim, ó, Patativa de Assaré, tá? Então, se vocês quiserem buscar na internet, vocês conseguem visualizar alguns modelos de cordel que ele escreve, tá? E se quiserem buscar na internet também modelos de xilogravura, fiquem à vontade, tá? Vamos colocar a mão na massa aí, porque essa é a nossa primeira nota. Qualquer dúvida, estou à disposição, me procurem sempre que for necessário. Até a próxima aula.